Aleluia, glória a Deus, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, graça e paz para você que chegou aqui, a paz de Deus que excede a todo entendimento, Ele é bom demais, o Senhor é bom demais, Ele tem guardado a nossa vida diariamente, se chegamos aqui, foi por conta do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus sobre nossas vidas e nossa história, tá bom? Deus te abençoe, temos um culto abençoador, cante, adore, esteja pronto para ouvir aquilo que Deus tem a dizer ao teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Fica de pé, puder ficar de pé, fica de pé. Vamos fazer o seguinte, antes de cantarmos juntos, vamos cumprimentar quem está perto da gente aí, cumprimenta quem está perto de você, abençoa quem está perto de você aí, aleluia, Salmo 118, versículo 23 e versículo 24, foi o Senhor quem fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor nos fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, versículo 23, versículo 24. Foi o Senhor que fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor nos fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Vamos cantar, vamos adorar o Senhor, cante. Se quiser marcar com palma, marca. Aleluia, cante. Esse é o dia que o Senhor fez, em seu amor eu me alegrarei. Esse é o dia que o Senhor fez, cantarei, porque Ele é bom. Cantarei, porque Ele é bom. A olhar seu doce resplendor, de glória, Jesus, tenha paz em meu interior, porque estás agindo em meu favor, tu me dás, aleluia, tua graça eterna, Jesus, esse é o dia que o Senhor fez, em seu amor eu me alegrarei. Esse é o dia que o Senhor fez. Cantarei, porque Ele é bom. Cantarei, porque Ele é bom. Tenho paz em meu interior, porque estás agindo em meu favor, tu me dás tua graça eterna, Jesus, esse é o dia que o Senhor fez, em seu amor eu me alegrarei. Esse é o dia que o Senhor fez, cantarei, porque Ele é bom. Cantarei, porque Ele é bom. Aleluia. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Deixo para trás aquilo que já passou, algo novo está para acontecer. Deixo para trás aquilo que já passou, algo novo está para acontecer. Deixo para trás aquilo que já passou, algo novo está para acontecer. Deixo para trás aquilo que já passou, algo novo está para acontecer. Esse é o dia que o Senhor fez, em seu amor eu me alegrarei. Esse é o dia que o Senhor
todo. Como Ele é bom. Este é o dia que o Senhor fez. Alguns interpretam esse versículo 24 do capítulo 118 de Salmos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos, alegremos-nos nele, dizendo que aí o salmista está falando sobre o dia, não está falando sobre o Senhor. Aí alguns historiadores e teólogos interpretam como vamos nos alegrar no dia que o Senhor está nos dando, e alguns interpretam como vamos nos alegrar no Senhor que nos dá o dia. Escolha uma coisa ou outra, está tudo certo também. Está tudo no esquema. Deus te abençoe. Vamos lá, cantemos. É de coração. Aleluia. Aleluia. Como descrever? Não tem como. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde. Aleluia, é de coração. É de coração. Tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Aleluia, aleluia. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Aleluia. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes Ele sabe, onde estou. ele sabe, ele sabe. É de coração, tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, Aleluia. recebe É de meu coração. louvor. É de coração. Aleluia. Cante. É de coração. Tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor. É de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração.
Amém. E é de coração também que o Ministério de Adoração e Louvor agradece a Deus pela vida da Gabi. Ela no domingo vai completar mais um ano de vida. E que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo. É chover no molhado dizer o quanto você nos abençoa. Deus te abençoe e te guarde, tá? Vamos cantar parabéns para você, irmão. Só um pouquinho, só um pedacinho, só. Dá um mizinho, dá um mi. Dá um mi. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aleluia. Isaías 53. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu Para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. a oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu Para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Naraná, 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 naraná. Aleluia. Sentem, por favor, sentem. Quero chamar aqui um tricolor aqui na frente. Deixa eu ver quem é tricolor, quem é tricolor, quem é tricolor. Ah, Caetano, vem cá, Caetano. Meu querido Caetano.
Deus te abençoe. Você quer púlpito? Não? Se quiser, eu fico assim, eu boto nas minhas costas. Quer? Boa noite, igreja. Gostaria de orar com os irmãos nessa noite, lembrando do livro de Jó, onde ele passou por muitas dificuldades, mas nunca foi desobediente e sempre confiou no Senhor. Na nossa vida, por mais que nós tenhamos dificuldades e momentos difíceis, temos que ter obediência e confiança no Senhor, pois Ele cuida de nós assim como cuidou de Jó. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças nós te damos, ó Deus, por mais um dia na Tua presença, Senhor, na casa do Senhor. Senhor, eu venho aqui te pedir e te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeste, ó Deus. Eu pedir também pela vida de cada um que está aqui, ó Deus. Abençoe a vida do pastor pela pregação, abençoe a vida dos que ainda vão louvar. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, meu querido. Ana Paz. Caetano, da família Elaine, Valentina e Wanderson. Vem para cá, Denise e o Flávio. Eles vão adorar o Senhor nesse tempo. Deus abençoe a vida de vocês. Coisa boa tê-los de volta. Maravilha mesmo. Que Deus abençoe vocês. Tá, querida? Graça e paz, queridos, que bom a gente estar aqui de novo, né? Nessa noite, para adorar o nosso Deus juntos aqui em comunhão. Você que está de casa, quando você puder, vem ficar junto aqui conosco, porque a gente entende que estar em casa e poder ter oportunidade de participar do culto é bom, mas aqui é muito melhor. Aqui a gente se conhece, né? Vai afinando os nossos relacionamentos com os nossos irmãos e diante do nosso Deus em comunhão. Essa canção que a gente vai apresentar nessa noite não é de minha autoria, é do Flávio. E fala do nosso Senhor, do nosso Salvador. Jesus, a verdade, o caminho, a única verdade, o único caminho, a verdade sobre todas as coisas. O único caminho providenciado pelo Pai para nos unir e nos levar até Ele. A gente vai cantar e conforme você for conhecendo a música, se você quiser se juntar a nós para louvarmos juntos ao nosso Senhor. Amém. Verdade, o caminho, vida que o Pai ofertou. Nele me encontro seguro, Cristo, o meu Salvador. Ele é refúgio perfeito, rocha eterna é o Senhor. Nele não vivo sozinho, tenho certeza, eu sei. É Jesus Cristo, é Jesus Cristo.
amor incondicional, Senhor, que um dia nos trouxe de criaturas, a tua imagem e semelhança, a filhos herdeiros, juntamente com o Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Alô, som. Benção, hein? Tá bem, Flávio? Como é que você tá? Tá bem? Denise, Deus abençoe, viu? Deus te abençoe. Que bênção, que bênção. Ele é Jesus, né? Ele é Jesus, então nós podemos confiar, descansar, podemos entregar nossas vidas a Ele, porque Ele é Deus fiel. Ele é Jesus, incomparável, inigualável. Não existe um Deus como o nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu oro para que esse culto continue sendo uma bênção na sua vida e oro para que Deus continue falando ao seu coração a cada momento desse culto, porque ele foi preparado para que nós estivéssemos aqui recebendo da parte de Deus aquilo que ele planejou, preparou, está nos entregando, um verdadeiro banquete espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, de 11 a 19. Lucas, capítulo 17, de 11 a 19. Nós vamos ler a palavra de Deus e perceber, tomar posse daquilo que a palavra do Senhor tem dito há mais de 2000 anos. Tem sido revelado um Deus fiel dessa palavra que nos abençoa tanto, né? Cada vez que nós abrimos a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 17, de 11 a 19. Vamos ler a palavra do Senhor. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Eu não sei se você se lembra como o processo de aprendizagem ele acontece, ele se dá. Talvez você tenha conhecido o processo de aprendizagem na escola, mas é preciso lembrar a você que desde o ventre, desde a barriga da sua mãe, você já tinha dado início ao processo de aprendizagem. Pensemos no seguinte: se emoções elas são ensinadas e a mãe ela passa emoções para a criança, para o bebê que ela carrega, ali iniciou-se então o processo de aprendizagem. Então, desde que você está no ventre da sua mãe, veio do ventre da sua mãe, da barriga da sua mãe, até esse exato momento, até quando você viver, Deus permitir que você viva, você continuará dentro, imerso nesse processo de aprendizagem que a vida propõe para você. Por isso, algumas pessoas mais sábias, mais experientes e mais humildes têm dito para nós que nós vamos aprender a vida toda e que ninguém sabe tudo, ninguém aprende tudo. Nós vamos sair dessa vida com a certeza de que não aprendemos o que a nossa mente podia, por exemplo, absorver se nós vivêssemos 1000, 2000 anos. Então, nós estamos nesse processo de aprendizagem. Lembro que um pastor disse para mim assim: Levi, quanto tempo que você acha nós gastaríamos para lermos
naquela época os livros não eram digitais, né, como hoje, ele disse para mim: quantos anos você acha que você demoraria para ler todos os livros que estão na Biblioteca Nacional lá no Rio de Janeiro, na Cinelândia? Eu disse: você está falando de passar os olhos ou de ler um livro? Porque você só pode dizer para mim que você leu um livro se pelo menos você lê esse livro 3 vezes. Aí nós podemos conversar e você dizer para mim: eu li esse livro. Porque na primeira leitura é uma leitura superficial. Você está apenas conhecendo o livro um pouco, as ideias do autor. Numa segunda leitura, você começa, quem sabe, a sublinhar aquilo que mais chamou a sua atenção no livro. Na terceira vez, você começa a dialogar com o autor do livro, aplicando aquilo que você estava lendo à sua vida. Tem pessoas que, por exemplo, numa terceira, quarta leitura, escrevem no livro seus próprios pensamentos, a sua própria reflexão. Muito bem, quando ele me perguntou isso, eu disse: bem, se eu fizer uma leitura superficial de todos esses livros, eu suponho que eu gaste aí uns 500 anos. Ele disse: muito bem, eu calculei uns 500 anos também. Bem, se nós fizermos 3 leituras para dissermos que lemos aqueles livros da Biblioteca Nacional, lendo cada um deles 3 vezes, quantos anos nós levaríamos para aprender tudo que nós lemos durante 500 anos? Então ninguém sabe tudo, ninguém é expert em tudo, ninguém tem a última palavra, ninguém é dono da verdade. O único dono da verdade, o Senhor que sabe todas as coisas, Jesus Cristo, Ele é o dono da verdade. O conhecimento, o poder, a glória dele são ilimitados. Então Ele é o único, na verdade, que pode dizer que conhece todas as coisas, e a Bíblia dá conta disso, mostrando que Jesus, Deus, o Senhor, tem um conhecimento ilimitado sobre todas as coisas. Isso inclui o seu coração também. A Bíblia deixa claro que Deus conhece você. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Ele já conhecia você, conhece a cada dia da sua vida, cada momento que você vai viver ainda. Então, num processo de aprendizagem, eu diria para você que você conhece. Você passa a conhecer. No processo de aprendizagem, você absorve valores. E dentro desse processo de aprendizagem, você pratica o que você aprendeu sobre os valores. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Filipenses capítulo 4, e veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no capítulo 4 de Filipenses. Eu vou apontar para você os versículos. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 4. O que diz o texto, então? O apóstolo Paulo, ele diz assim em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Vamos ler até o versículo 6. Perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre. Paulo não está falando que você se alegra hoje, deixa de se alegrar amanhã, se alegra esse mês, mês que vem você não se alegra esse ano, ano que vem você não se alegra. Paulo está dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Essa é uma ordem que o apóstolo Paulo deixa bem específica e bem clara para nós, a igreja, e ao escrever essa carta aos filipenses naquela época: alegrem-se sempre no Senhor. No que eu pensei quando mais uma vez eu li esse versículo? Que gratidão, a gratidão, ela não depende de circunstâncias. Se a circunstância é boa ou não é, essa circunstância, ela não afeta o coração de uma pessoa grata a Deus. Não é a circunstância que diz para você se você vai ser grato ou não vai ser grato. Porque existem pessoas que vivem assim. Se tudo está bem hoje, eu estou louvando a Deus, eu estou adorando a Deus, eu estou alegre com Deus. Esse Deus é um Deus maravilhoso, Ele é extraordinário. Eu nunca conheci um Deus como esse na minha vida. E aí eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu trabalho, eu sirvo.
Aí a semana que vem vira. Eu me encontro numa situação difícil, complicada, e aquele coração que parecia, e só parecia, um coração grato, porque a gratidão não depende da circunstância, na semana que essa pessoa está atravessando uma dificuldade, ela começa a questionar, ela começa a se queixar, ela começa a reclamar: Deus se esqueceu de mim, Ele não olha para mim, eu estava vivendo tão bem, agora eu não estou mais, será que eu não mereço ser abençoado por Deus? Será que Ele não vai me abençoar? Ou seja, aquele coração grato, que parecia um coração grato, agora é um coração queixoso. Por quê? Porque para essa pessoa, o que determina se ela será uma pessoa alegre, que se regozija, que agradece, é a circunstância. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: alegrem-se sempre, sempre no Senhor. Aconteça o que acontecer, a gratidão ou o sentimento de gratidão no coração de vocês não depende do momento que você está vivendo. Por quê? Porque a sua alegria é no Senhor, a sua alegria é para o Senhor. E quando você olha para Deus, o Deus de amor que Ele é, o Deus fiel que Ele é, o Deus constante que Ele é em termos de amor, de bênção, de fidelidade, cumprimento das promessas dEle, quando você serve, quando você conhece esse Deus, você não tem motivos para viver reclamando e se queixando, porque esse Deus, na sua pessoa santa, não dá motivos a você para reclamar dEle ou de qualquer outra coisa. Por isso o apóstolo Paulo, ele está dizendo sempre: alegrem-se sempre no Senhor. Você está percebendo que depois que Paulo conheceu a Cristo, ele entrou num processo de aprendizagem? Então, assim que Paulo, ele crê em Jesus como seu Salvador, ele sai de um processo de aprendizagem, porque ele vinha aprendendo com o mundo, com a lei, com as circunstâncias, as experiências que ele passou fora de Cristo, mas quando ele aceita, quando ele crê em Jesus Cristo como Salvador da sua vida, ele inicia um novo processo de aprendizagem, e ele agora, ele passa a ver Deus, Jesus, o mundo, a vida dele, a igreja, a vida dos irmãos de outra forma. Exatamente por quê? Porque quando ele entra nesse processo de aprendizado, a partir da fé dele, ele conhece a Jesus, ou melhor, ele começa a conhecer a Jesus. E conhecendo a Jesus, ele diz: eu não tenho motivo nenhum para me queixar, reclamar de qualquer coisa. Eu não tenho motivo nenhum para me queixar contra Jesus, porque conhecendo Jesus, eu me alegro nele. Ele não me dá motivos para que eu me entristeça com ele. Regozijai-vos sempre no Senhor. Agora vamos ver de novo o texto de Filipenses capítulo 4. Dessa vez você vai ler comigo aí o versículo 12, tá bom? Versículo 12 de Filipenses. Vejam o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não disse para vocês que era um processo de aprendizado? Que ele entrou nesse processo de aprendizado? Veja o que Paulo está dizendo aí, ó, no versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Olhem bem. Aprendi, viram a palavra-chave? Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aprendi a viver contente, aprendi a me contentar. Eu não sabia, agora eu aprendi com Jesus a me contentar. Viram como a gratidão, a alegria, o contentamento de Paulo não dependia da situação na qual ele se encontrava? Perceberam que Paulo está dizendo que ele aprendeu a ser contente, a viver contente, a contentar-se com Cristo. E por quê? Porque ele conheceu a Cristo, ou seja, ele começou a conhecer a Cristo. E quando ele começou a conhecer a Cristo, ele começou a absorver os valores de Cristo.
Alguém aqui na Bíblia, nos evangelhos, viu Jesus reclamar de alguma coisa? Jesus vivia reclamando? Ele andava se queixando? Quais eram os valores que Cristo vivia para si e compartilhava com as pessoas? Cristo, em momento nenhum, é o queixoso, é aquele que reclama, é aquele que está insatisfeito. A prova disso é a própria cruz, que embora ele tivesse um sentimento de medo, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas em momento nenhum, Cristo vai se queixar. Ele vai levantar qualquer murmuração em relação ao Pai e ao plano que o Pai tinha feito com ele mesmo para que ele morresse na cruz em nosso lugar. Então o que o apóstolo Paulo está falando? Eu absorvi os valores de Cristo. Por isso ele vai dizer assim, ó: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está dizendo assim: tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou passando, tudo que eu estou compartilhando, eu estou aprendendo com Jesus. Ele está me ensinando, eu tomei posse dos valores dele, em relação a Deus, a vida, a igreja, e agora eu compartilho esses valores. É ou não é um processo de aprendizagem? Por quê? Porque o apóstolo Paulo conhece a Cristo. Prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, meu Senhor. O alvo de Paulo era Cristo. Então ele entrou nesse processo de aprendizagem, conhecendo Cristo, absorvendo os valores de Cristo e praticando esses valores. Você jamais pode dizer que você está completamente imerso no processo de aprendizagem com Cristo, se você conhece a Cristo, porque Ele é seu Salvador, se você absorveu esses valores, mas se você não pratica esse processo de aprendizagem, ele está limitado. Ele não se conclui. Por quê? Porque eu conheço Cristo, eu sei quais são os valores que eu tenho de praticar, que eu tenho de viver e não faço. Então eu não posso dizer que eu estou dentro, imerso, participando de um processo de aprendizagem, porque alguma coisa está defeituosa, deixando a desejar desse processo. Mas o apóstolo Paulo não. Ele está dizendo: eu conheço a Cristo, eu absorvi os valores, tomei posse dos valores de Cristo, amor, justiça, compaixão, misericórdia, e eu pratico isso. E você lembra quando foi que Paulo escreveu isso ou não? Ele estava preso, ele estava sofrendo, ele estava sendo torturado. E mesmo assim o apóstolo Paulo está dizendo: aprendi a viver contente até na cela, até passando fome, mas também aprendi a contentar-me quando eu estou vivendo na abundância. O apóstolo Paulo está dentro desse processo e ele praticava o que ele dizia. Se você não lembra, eu preciso lembrar você que Paulo está escrevendo essa carta porque 2 líderes da igreja estavam se desentendendo. Quem estuda o Novo Testamento vai afirmar que eram 2 mulheres, Evódia e Sintique. 2 mulheres que eram líderes na igreja de Filipenses estavam se desentendendo. Estavam motivando uma divisão da igreja. Quando Paulo tem a notícia, ele sabe que essas 2 mulheres influentes, líderes da igreja, não estavam vivendo de acordo com o evangelho. O que ele vai dizer? Peço a Evódia e a Sintique. Aí ele começa a ensinar, a dizer o que elas deveriam fazer dentro da igreja. Na verdade, Paulo está questionando o seguinte: vocês conhecem a Cristo? Vocês têm intimidade com Cristo? Ele é o Senhor da vida de vocês? Vocês afirmam isso para mim? Sendo Ele o Senhor da vida de vocês, a quem vocês devem total e completa obediência, vocês deveriam estar agindo assim dentro da igreja? Esses são os valores que Cristo ensinou, ministrou e pregou? Era dessa forma que vocês deviam estar vivendo dentro da igreja, promovendo a desunião, a divisão dentro da igreja, os atritos dentro da igreja? Foi isso que Jesus ensinou? É isso que vocês estão aprendendo com Jesus?
dizendo que conhecem a Jesus e vivendo desse jeito. Esses são os valores, a unidade, a compaixão, a misericórdia, a justiça. Esses são os valores de Cristo, porque se esses são os valores de Cristo, vocês deviam estar praticando isso na igreja. Essas deveriam ser as atitudes de vocês no meio dos problemas, dos conflitos, dos desentendimentos, das dificuldades, da perseguição. Vocês não estão seguindo, praticando e compartilhando os valores de Cristo com as atitudes de vocês. Por isso eu preciso dizer para vocês: aprendam, aprendam, cresçam, amadureçam nesse processo de aprendizado que Jesus Cristo proporciona a vocês. Essa é uma recomendação que nós temos de tomar para nós, irmãos. Porque o contentamento, a alegria depende da nossa submissão a Jesus. Ouça o que eu estou dizendo para você. Você pode andar no mundo onde você quiser andar, em busca da felicidade, da alegria, do contentamento e da satisfação, e você encontrará, mas eles vão se diluir, é momentâneo. O que Paulo está dizendo é que o contentamento, a alegria, a paz, só vem quando nós conhecemos a Jesus e nos submetemos a Ele. Em sinal de obediência, fazendo e cumprindo a vontade de Jesus. Paulo está dizendo que você pode estar preso, você pode estar viajando, você pode estar com fome, você pode estar de férias, você pode estar terminando o seu curso, pode estar se formando, pode ter escrito um livro, pode ter tido um filho, um neto, mas ele está dizendo que a sua alegria, o contentamento, só vem quando você se submete a Jesus em obediência e serve a Ele. É disso que Paulo está falando. E se você estudar a vida do apóstolo Paulo, você vai perceber que Paulo, enquanto estava no mundo, vivendo no mundo, ele tinha muitos motivos para se alegrar, mas eles eram momentâneos, passageiros. Mas quando Paulo conhece Jesus, ele diz: agora sim, agora eu posso dizer que eu aprendi o que significa alegria, contentamento, porque eu vivo em Cristo Jesus, meu Senhor. E aí ele vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A alegria que eu tenho, a satisfação, o contentamento, se eu posso me regozijar, inclusive afastando a ansiedade, a preocupação, é porque Cristo habita em mim. Que bênção, não é? Então, a gratidão, ou o coração grato, ou o crente agradecido, ele não depende das circunstâncias para ser grato. Não importa se ele é pobre, se ele é rico, se ele está desempregado, se ele está empregado, se ele avançou na vida acadêmica ou não. Para ele não importa. Embora essas coisas sejam importantes, estando ele nessas situações, o motivo da alegria dele, o sentimento de gratidão, é sinal de reconhecimento em relação a tudo que Cristo fez na vida dele. Pronto. Agora, quando a gente vai a Lucas, é impressionante como aqueles 10 leprosos, vivendo aquela experiência, tem tanto para ensinar a gente, não é verdade? Porque vejam, Jesus está perto, como Deus está perto de você. Eu sugiro a você que você grite, que você clame, que você ore. Eu sugiro a você que você adore, que você busque a Deus, porque Ele é sempre o Deus de perto. Aonde você estiver, Deus estará pertinho de você, à sua disposição, para ouvir a sua oração, o seu clamor e agir na sua direção em relação a você. Seja para curar, seja para salvar, seja para consolar, seja para confortar, seja para dar paz, seja para animar, motivar, avivar. Deus está sempre perto.
tempo. E quando aqueles 10 leprosos perceberam a proximidade que eles tinham de Jesus, embora não pudessem se aproximar, porque a lei proibia, uma vez que a lei entendia que eles eram imundos, pecadores, eles mantêm uma certa distância de Jesus, mas eles estão vendo Jesus. Eles sabem que Jesus está ali. E melhor do que tudo isso, eles sabiam que Jesus era Deus pronto para abençoá-los e estar com eles. Eles tinham essa convicção no coração deles. Portanto, eles vão dizer: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E eles estão gritando. Muito bem. O milagre acontece quando eles estão indo. Era uma exigência da época que o milagre fosse comprovado pelos sacerdotes. Então eles estão indo para se apresentar aos sacerdotes. Mas um deles, no meio do caminho, decide voltar. Ele decide voltar porque ele passa a possuir um coração grato. O que esse leproso que volta percebeu e pode nos ajudar a entender nesta noite? Que Deus é o Deus sustentador. Quem sustenta é o Senhor. Quando ele olha para a vida dele, a vida, a doença que ele vivia, por incrível que pareça, esse homem consegue perceber que por mais que ele vivesse daquela forma, quem estava sustentando ele vivo ainda, apesar da doença, era o Senhor. Por isso que ele recorre a Jesus. E quando ele recorre a Jesus, ele encontra um Deus que sustenta. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você almoçou hoje, você fez um lanche gostoso, você trabalhou hoje, você deu um abraço, você recebeu um abraço, você ouviu um eu te amo, você recebeu um sorriso verdadeiro, e isso aconteceu porque Deus sustentou você nesse dia e continuará sustentando. Todas essas coisas aconteceram na sua vida porque o Senhor está sustentando você. Se Ele não estivesse sustentando você, talvez você não tivesse vivido o que você viveu hoje. Com certeza, você estaria numa situação muito complicada se Deus não estivesse sustentando a sua vida e garantindo o que você tem por misericórdia dEle hoje. Então, o nosso Deus é o Deus sustentador. O Deus que nós podemos colocar a nossa vida nas mãos dEle. Porque Ele entra com a providência dEle para abençoar a nossa vida, suprindo as nossas necessidades. E se você pensar numa necessidade que você tem tido durante essa semana, e você olha para ela, e você percebe que ela continua acompanhando você, você pode ter a certeza absoluta no seu coração, que de acordo com essa necessidade, em relação ao amor de Deus, a graça dEle, Ele vai continuar sustentando você. Eu li um livro chamado 50 mil orações respondidas. 50 mil orações respondidas. Esse livro fala de quem? George Miller. 50 mil orações respondidas. E uma das experiências de George Miller, ele era o diretor, o coordenador de um orfanato, e ele cuidava das crianças. E todas as vezes que eles iam lanchar, almoçar, tomar café, eles oravam antes. George Miller fazia questão de orar, né? Então, numa manhã, George Miller foi aos armários do orfanato e não tinha uma comida sequer. Nem pão e nem leite. Para as crianças e para ele. Então ele coloca todas as crianças sentadas à mesa e ele vai orar. E o que ele vai agradecer? Senhor, muito obrigado pelo café que o Senhor está providenciando para nós. Sem um pão no armário. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos sustenta. E se nós estamos aqui ainda nesse orfanato vivos, é porque o Senhor tem nos sustentado. Louvado seja o teu nome pelo sustento que o Senhor está providenciando. O que aconteceu? Um caminhão que ia carregando leite e pão para um lugar distante, acabou enguiçando. E aí a história conta que o motorista viu o orfanato, se dirigiu a George Miller, contou a história e perguntou se ele podia doar o leite e o pão
para aquelas crianças para o orfanato. Os armários encheram e George Miller disse para as crianças: eu não disse que nós servimos a um Deus que nos sustenta? Vamos tomar o nosso café. Aí alguém inteligente, cético, olha para mim: mas espera aí, Deus fez o caminhão enguiçar, então Ele deu o pão e o leite para aquelas crianças, e quem ia receber o pão e o leite lá no outro lugar? A fé diz para mim que se Deus sustentou aquelas pessoas do orfanato, e o caminhão enguiçou ali, e as crianças puderam comer, eu duvido que as outras pessoas deixaram de comer para aquele lugar onde o caminhão ia, porque Deus sustentou o orfanato e ao mesmo tempo sustentou as pessoas que iam receber aquele alimento, e de alguma forma Deus supriu aquelas necessidades, porque Deus não faz nada pela metade. Quando Ele faz de forma perfeita. Então o leproso que volta, ele volta para dizer para Jesus: eu me curvo diante do Deus que me sustentou até aqui, me manteve vivo para que eu fosse curado pelo próprio Filho de Deus e continuasse sendo sustentado por Ele todos os meus dias. Muito bem. O que na verdade ele está dizendo para Jesus? Eu aprendi que eu dependo do Senhor para viver. A minha vida é uma vida que acontece nos lugares onde ela está, na dependência do Senhor. E eu agradeço porque eu posso depender do Senhor com a certeza de que o Senhor está me sustentando e vai continuar me sustentando todos os dias da minha vida. Nós dependemos de Deus para viver. Por isso o leproso volta para se curvar e diz: Senhor, eu sempre dependi e continuarei dependendo do Senhor. Irmãos, é possível alguém que crê que Deus sustenta, que depende de Deus, não entregar o seu melhor? Não é possível, irmãos. Quando a gente toma posse de um sentimento de gratidão, de um coração grato, daquela gratidão que não é influenciada por circunstância alguma, ela existe, porque Deus é o sustentador, Ele é o governador, Ele é Deus soberano, Ele é Deus criador. Essa pessoa sempre entrega o melhor para Deus, porque a gratidão nos coloca nesse lugar, irmãos. Quando nós dizemos, nós temos um coração grato a Deus. Eu não consigo entender uma pessoa que diga que tem um coração grato a Deus, não entregar o seu melhor, não dar a sua oferta, que é a própria vida, em gratidão ao Senhor. Se eu tenho a certeza que Deus me sustenta, que eu dependo dEle, que Ele me protege, que Ele me guarda, que Ele me fortalece. Aliás, Paulo fala isso na carta dos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando, e esse leproso, ex-leproso, tem para nos ensinar, é que quem tem o coração grato, entrega o melhor para Deus. Ele olha para Deus, essa pessoa olha para Deus, e a adoração dela é o melhor dela. Ela não é melhor do que ninguém, nem se sente melhor do que ninguém, mas quando ela está diante do Senhor, ela diz: eu darei o meu melhor em serviço a Deus. Não numa base de troca, de barganha, apenas porque aprendeu que essa é a consequência, o resultado de um coração grato ao Senhor. Eu entrego o meu melhor a Deus. O leproso percebeu isso, por isso ele se joga aos pés de Jesus para dizer a Ele: o meu melhor será seu. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou um ser humano, que de vez em quando a minha vida é uma vida de altos e baixos, mas eu me comprometo com o Senhor, eu prometo ao Senhor que eu entregarei o meu melhor. Eu não darei ao Senhor menos do que isso, porque o Senhor me ensinou e tem me ensinado o que é um coração grato. Quando eu fui pastor na favela de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, eu lembro assim, de muitas experiências, mas 2 experiências lá
Me marcaram como as outras, mas eu lembro dessas, quando eu ia à casa da irmã Joana, uma senhora de 90 anos de idade naquela época, e eu já disse para os irmãos, eu ia tomar café com Dona Joana, ia visitar a Dona Joana, ela não podia ir à igreja, o marido com 92, ela com 90 anos, eles não podiam ir mais à igreja, e eu ia na casa da Dona Joana tomar um café, ela ia lá buscar o biscoito de maisena que estava dentro do vidro, e quando ela tirava aquele biscoito, era um biscoito murcho. Uma gracinha, irmã Joana. Aquele biscoito murcho. Bom, gostoso, mas murcho. Estava dentro do vidro um certo tempo. E ela colocava a mesa para mim. Ela fazia questão. Meu pastor veio tomar café comigo hoje. Aí ela buscava o creme crack, da mesma forma que o biscoito de maisena. E aí buscava o creme crack, buscava o biscoito de maisena. Fazia aquele café que você bebia e dizia, esse café não é o pó de melhor qualidade que existe, né? Mas a alegria dela, o prazer dela, eu sabia, eu tinha certeza que ela estava dando o melhor dela, mas ela não estava dando o melhor dela para mim, não. Ela sempre deu o melhor dela para Deus. E como eu, um homem pecador, como eu podia rejeitar o melhor daquela irmã para Deus? Seria uma inconsequência da minha parte? Seria um gesto de grosseria da minha parte rejeitar o café daquela irmã, porque ela entregava o melhor para Deus, ela buscava o melhor para Deus sempre. Todo aniversário da igreja, ela fazia uma toalha para forrar a mesa que existia na igreja, com 90 anos de idade. Estava lá a irmã Joana trabalhando o ano todo. Quando chegava no aniversário da igreja, e não tirasse a toalha não, que dava briga. Estava lá a irmã chegando, mandando o filho dela levar a toalha para a igreja como presente de aniversário. A gente forrava aquela toalha branca, linda, na mesa, sabendo que era o presente da irmã Joana. Sabe por quê? Porque se você conhecer a história desse casal, se você, depois eu posso contar para você em particular, se você quiser, a história de João e Joana, lá da favela de Vigário Geral. Ela, pelo que ela passou na vida, após a conversão dela, ela aprendeu o que significava gratidão. Pelo milagre que Deus tinha feito na família dela, na vida dela e do esposo. Ela aprendeu o que significava o sentimento de gratidão. E aí ela dava o melhor para Deus. Deus me sustenta. Eu dependo dele. E eu entrego o meu melhor para ele. Pode ter certeza absoluta, quando você perceber um irmão na igreja, na comunidade, alguém que você conheça, um crente, dando o seu melhor, você pode ter certeza que aquele coração é um coração grato ao Senhor. Ele não faz de qualquer forma. Ele pode até errar no processo, querendo dar o melhor e acertar, mas a disposição dele, o objetivo dele é sempre entregar o melhor. Agora, outra pergunta que eu preciso fazer a você para encerrar essa palavra. Tem como você não entregar o seu melhor e se sentir alegre? Não. Quando você dá o seu melhor, a alegria do Senhor invade o seu coração. E você sai, como eu costumo dizer, andando nas nuvens. E isso por quê? Porque a alegria do Senhor invadiu o seu coração. Você dá o seu melhor e a alegria do Senhor invade seu coração, porque Deus se agradou da sua oferta. Deus aceitou a sua oferta. Eu pergunto de novo a você, você acha que Deus precisa de algo da nossa parte? Você acha mesmo que nós podemos contribuir alguma coisa com Deus? Será que nós ajudamos Deus em alguma coisa? Será que nós temos algo que sabemos que Deus não sabe? Será que existe algo que nós podemos fazer e Deus não pode? Não existe. Então é só uma questão de você entregar o seu melhor para Deus e Deus se alegrar com a sua oferta. Agora uma outra pergunta fica martelando a minha cabeça. Existe uma oferta melhor para ser entregue ao Senhor do que a sua vida e a minha vida? Então, quando você dedica a sua vida ao Senhor e dá o seu melhor, entendendo que Ele é sustentador, que você depende dEle, entrega o seu melhor, a alegria invade o seu coração, porque Ele aceitou a sua vida como oferta.
O apóstolo Paulo, no final da sua vida, está dizendo assim: eu entrego a minha vida como oferta de libação, cheiro suave ao Senhor. Agora, Paulo não está falando isso apenas no momento em que ele é martirizado, não. Ele está falando isso desde quando ele começou a carreira dele crendo em Jesus e se converteu. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que desde o início, ele entregou a vida dele como oferta para que Deus usasse do jeito que ele quisesse. Agora, no final da vida dele, ele diz: pronto, chegou a minha hora, o tempo da minha partida chegou, e a minha vida está sendo entregue como oferta para Deus. E nada mais natural, nada mais normal do que isso aconteça com a gente que crê em Jesus. E por quê? Porque a gente compreende que a nossa vida foi dada por Ele. Então é completamente normal, natural, que uma pessoa que tem um coração grato devolva a vida para Ele. E quando há essa devolução, quando nós tomamos consciência de que nós temos de devolver a nossa vida para Deus como oferta, a alegria do Senhor toma o nosso coração. E quando a alegria do Senhor toma o nosso coração, não importa o problema que nós estamos vivendo, não importa a circunstância, não importa se o diabo está tentando, está atacando, se o homem violento se levanta contra nós, porque nada é capaz de deter o coração agradecido diante de Deus, que desde o momento que levanta até a hora de dormir, está dizendo para o Senhor: eu sou grato, e eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor é, e por tudo que o Senhor tem feito por mim. Não importa a circunstância onde eu me encontre, eu caminharei dizendo para mim mesmo: minha alma, se regozije no Senhor, se regozije no Senhor e se regozije no Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, esse seja o sentimento que está presente no seu coração, blindando o seu coração e a sua alma. Esse sentimento de gratidão a Deus por tudo que Ele é e tem feito na sua vida, em nome de Jesus. Então, se em algum momento você se sentir seduzido, tentado a se queixar, a reclamar da vida, daquilo que você tem visto, vivido e sofrido, não permita que essa onda de pessimismo domine o seu coração, que essa onda de reclamação domine o seu coração. Por mais que você seja afetado, por mais que seja difícil, complicado, diga como os homens de Deus da Bíblia sempre disseram: a minha vida é do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Que Deus nos abençoe e que esse seja o nosso coração diante dele. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Fique em pé no seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Fique em pé no seu lugar. Vamos louvar ao Senhor. Pastor Badaró, grupo abençoado, que tem abençoado a nossa vida com as ministrações de louvor. Enquanto louvamos a Deus, vamos dizer para Ele: a nossa vida está diante do Senhor como oferta ao Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nesse tempo, continuar adorando. Cristo venceu. Cante. Aleluia. A paz que cobre as trevas, no sangue e salvação. Adore, cante. A paz que cobre as trevas, no sangue e salvação, eterna graça que é real, pois Cristo Ele conquistou. Ele conquistou. Não temo o futuro, pois em tuas mãos está. O que preciso tu me dás. Nada. Aleluia. Nada nos faltará. Lutamos batalhas que Cristo
venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Aleluia. Nos dás misericórdia, para hoje a provisão. E quando tudo se acabar, firmado esperarei. Se o mar se levantar, minha ajuda está em ti. Porém meus olhos em Jesus, direi que estou em paz. Aleluia. Direi que estou em paz. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Aleluia, aleluia, aleluia. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Aleluia. É isso, irmãos. Podem sentar, fiquem à vontade. É isso, é isso. Podemos descansar. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Deixe o seu lugar, venha à frente, traga o seu dízimo, a sua oferta, que é resultado da sua decisão de que a sua vida é uma oferta diante de Deus. E tudo que diz respeito ao que você é e faz pertence ao Senhor. Então, se você veio disposto estar aqui, deixando seu dízimo, a sua oferta, fique à vontade para fazer isso em nome de Jesus, tá bom? Meu desejo é que as promessas do Senhor estejam sempre presentes na sua vida, abençoando, fazendo com que você cresça, que você prospere, que você caminhe na força e no poder do Senhor a cada dia, porque compreende que a sua vida é do Senhor, a sua vida pertence ao Senhor, você é propriedade do Senhor. Jesus resgatou a sua vida na cruz do Calvário e tem usado a sua vida a cada dia, porque cada vez que nós entendemos pela fé que a nossa vida é de Jesus, nós
dizemos para Deus que Ele tem a liberdade de usar a nossa vida no lugar que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Nós dizemos para Ele: Senhor, usa a minha vida te pertence. Que Deus abençoe você, que você cresça, prospere, em nome de Jesus. Que Ele seja sempre o Deus que te faz prosperar, cumprindo as promessas dEle na sua vida. Vamos orar agradecendo a Deus pelo dom da vida, pela força, pela saúde. Vamos agradecer a Deus pela fé, pela confiança que temos quando as coisas não estão bem ou não vão bem. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é o nosso bem maior. Vamos orar. Irmã Maria de Lourdes está pedindo oração pelo senhor Aquiles, eu acho que esse é o nome, Aquiles deve ser, né? Aquiles está enfermo já há 5 dias e não está nada bem. Então, ore pela vida do irmão Aquiles, abençoando a vida dele. Irmão Neri está pedindo oração pela subtenente Andréia, que está no hospital do cérebro e fará uma cirurgia amanhã. Então, esteja abençoando a vida da subtenente Andréia e pedindo que Deus esteja abençoando os médicos para que eles sejam precisos e saibam exatamente o que estão fazendo nesse momento, quando ela será operada. Que Deus cubra a vida dela de graça, de favor e de bênção. O irmão Sérgio Augusto está agradecendo a Deus pela consulta médica. Ele fez uma consulta médica com um cardiologista. Está tudo ok, para a glória de Deus. O coração está aí firme. Cadê o irmão Sérgio? Está por aí? Fica em pé, irmão Sérgio. Irmão Sérgio está ali. Vamos aplaudir aí em sinal de alegria, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pela vida do irmão Sérgio. Que Deus continue abençoando e fortalecendo o irmão em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, porque nós temos recebido a Tua palavra no nosso coração e ela tem nos ensinado que não existe uma oferta melhor para colocarmos no altar diante do Senhor do que a nossa própria vida, Senhor. Então, nessa hora, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido o Deus que nos sustenta, o Deus que nos guarda, o Senhor que providencia tudo o que nós necessitamos, para que continuemos, Senhor, pela fé, vivendo para fazer a vontade do Senhor em todos os momentos. Louvada seja o Teu poderoso nome, que nos abençoa, cumprindo as promessas do Senhor e abençoando a nossa vida com a fidelidade do Senhor. Que o Senhor tome essas vidas, cujos nomes foram citados aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja com aqueles que farão a cirurgia, o caso da Andréia, aqueles que já fizeram a cirurgia em sua recuperação, aqueles como o irmão Sérgio que te agradecem, Senhor, pela consulta realizada e pela certeza de que a saúde está em dia. Pedimos por aqueles também, Pai, que nesse momento estão enfrentando um tempo difícil através da enfermidade. Que o Senhor traga consolo, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga a certeza de que o Senhor é o Deus sustentador de suas vidas. E que nesse momento eles também encontrem um tempo para adorar, louvar ao Senhor e testemunhar desse Deus grandioso e maravilhoso que o Senhor é e continuará sendo na nossa vida, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor nos guarde do mal, que o Senhor nos proteja e permita que vivamos envolvidos pela paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Guarda a nossa família, os nossos irmãos, os nossos amigos, e que esse restante de semana para nós seja um final de semana vitorioso, em nome de Jesus, porque a nossa alegria está no Senhor. E nada poderá roubar essa alegria, a satisfação que nós temos no Senhor, porque o Senhor é Deus perfeito, santo e glorioso, e tem nos abençoado a cada dia, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero conhecer os nossos visitantes. Se temos visitantes essa noite, fique em pé no seu lugar, por favor. Se temos, gostaria de dar a você as nossas boas-vindas. Temos aí algumas pessoas nos visitando. Recebam aí dos nossos irmãos da recepção
uma lembrança da igreja, tá bom? Para que vocês lembrem da igreja, conheçam a igreja mais um pouco. Que Deus abençoe a vida de vocês. Voltem outras vezes. As portas da igreja estão aí sempre abertas, como eu digo, e os nossos braços também abertos para abraçar e acolher você e caminharmos juntos aí em nome de Jesus, tá bom? Sentem, muito obrigado, sejam muito bem-vindos. O irmão Rogério está avisando que amanhã tem o culto da rede dos homens. Rede de homens da nossa igreja, amanhã às 19 horas, lá no Salão Térreo, conhecido como Salão da Una. Você, homem de Deus, está convidado para estar aqui amanhã nesse culto dos homens, que será mais uma vez um culto abençoado em nome de Jesus. Feche seus olhos aí, vamos orar? Ore aí silenciosamente no seu lugar. Peça a Deus que Deus esteja levando você de volta para a sua casa em paz. É isso que eu desejo. Que você não somente volte em paz para a sua casa, mas que você tenha uma noite de paz guardado pelo Senhor em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, esse Deus que provoca enorme e tremenda alegria em nosso coração, a graça de Jesus esteja conosco todos os dias, permitindo que a nossa vida seja uma oferta ao Senhor. Que as consolações do Espírito Santo nos acompanhem todos os dias e que essas consolações nos ensinem a conviver com as circunstâncias da vida sem murmurar, sem reclamações, mas sempre com um cântico de adoração e louvor nos lábios para engrandecer o nome do Senhor. Que o Senhor nos leve em paz, nos dê uma noite de paz, um restante de semana abençoado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Ore silenciosamente. Deixe o santuário aí louvando a Deus. Estarei à porta desejando a você uma boa noite. Aleluia. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Aleluia, aleluia, aleluia. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Lutamos batalhas que Jesus venceu.